Bom dia, 1984, As Avessas. Bom, hoje eu quero pensar alto com vocês aqui sobre a forma que funciona o Estado democrático de direito. Como que é a forma de governo? Como que as coisas funcionam? É importante você saber isso, porque para não cair numa situação, por exemplo, como uma história que tem de um prefeito que queria fazer uma ponte, e aí ele chamou um engenheiro, juntou a Câmara, todo mundo foi lá olhar o lugar de fazer a ponte, e o engenheiro, depois de fazer várias medições, disse, ó, infelizmente não dá para fazer a ponte aqui não. E, o prefeito, era nas terras dele, lógico, né? Como que não dá? Qual é o problema? E o engenheiro falou, olha, aqui a questão é a lei da gravidade para fazer a ponte aqui. O que atrapalha é a lei da gravidade. O prefeito não pestanejou e lascou, né? Ó, a Câmara está toda aqui, até bom, eu trouxe a Câmara comigo, são todos meus aliados. Nós vamos fazer uma sessão lá e mudamos, fazemos um projeto de lei e mudamos essa tal de lei da gravidade. Mas tinha um vereador muito estudado, né, uma pessoa bem informada, viajado, e falou, não, prefeito, só uma desculpa, excelência, mas essa lei aí é uma lei federal, não é municipal. Então, veja bem, a gente, para não cair numa situação dessa, nós precisamos nos informar. Senão a gente fica sendo vítima de falsários, né, de mentirosos, pessoas mal intencionadas. Então a gente precisa se informar. Porque, veja bem, a gente pode falar, existe essa forma de governo, existe aquela outra forma de governo, assim, assado. Mas no fundo, só tem duas formas de governo. Ou é democrático, onde o povo influencia nas decisões, influencia nas leis, onde o povo tem voz. Ou é ditadura. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes os mal intencionados, né, os mentirosos, os covardes mesmo, eles, aproveitando da ignorância das pessoas e das dificuldades que a democracia tem, que a democracia é uma coisa que não nasceu perfeita, não tem nada que o ser humano desenvolva que seja perfeito. Então a democracia nós temos que aperfeiçoar. Então os defeitos da democracia não devem ser explorados para a gente pular para uma ditadura, que é o que uma turminha quer. A gente tem que aperfeiçoar a democracia com mais democracia. E o começo de tudo é a informação. Você precisa se informar. Nós precisamos nos informar. Essa altura a gente lembra até de... Antigamente tinha um humorista que falava assim, a ignorância é que astravanca o progresso. É claro. É no terreno da ignorância, da falta de informação, que viceja a desinformação, né? A malandragem, para destruir a democracia e implementar uma ditadura. Se você quiser saber o que é ditadura, você vai lá assistir aquele filme, 1984. Eu digo assistir o filme porque ler já tá uma coisa meio fora de moda, né? Mas o primeiro tem um livro, né? 1984, de um inglês chamado George Orwell. Então ali ele descreve o que é a ditadura. Depois virou o filme. O filme é mais fácil, né, da gente assistir, mas o filme tem o mesmo espírito, né, e o mesmo clima do livro. É uma coisa terrível. No que diz respeito a entender um pouco mais de democracia, você pode ler, por exemplo, né, o Contrato Social de Rousseau. O contrato social é aquele contrato necessário para relacionamento respeitoso entre as pessoas, seja no condomínio. Um condomínio ele tem lá as regras, né? Numa escolinha infantil tem as regras, num clube, né? E na democracia nós temos uma regra que é a Constituição. E da onde, como é que surge a Constituição? Bom, a Constituição é assim, o povo elege os deputados, e os deputados se reúnem e a partir de várias conversas aqui, acolá, 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 gera-se um livro chamado Constituição. Então tudo tem que estar ali. E a Constituição começa dizendo o seguinte, no Estado democrático de direito, todos são iguais perante a lei. Quando se diz todo, é porque é importante entender o seguinte, o Estado democrático funciona assim, são três pilares. Nós temos os vereadores nos municípios, nós temos deputados estaduais nos estados, e os deputados federais e os senadores na federação, lá em Brasília.
A gente não vai querer, por exemplo, que, né, um problema lá na escolinha ou no posto de saúde, né, no município, no interior, seja resolvido lá em Brasília, 4.000 quilômetros. Não é possível isso. Então, na federação é dividido. Os municípios se agrupam, formam os estados. Os estados se agrupam, formam a Federação do Brasil. Estados Unidos do Brasil, no caso. Né? No município, ele cuida dos problemas ali mais de perto. O postinho de saúde, a creche. O estado, por exemplo, quando você tem uma estrada onde passam os ônibus municipais, quem cuida é o estado, é o governador. A segurança também. No município você tem a guarda municipal. No estado você tem a polícia militar. E na federação você tem a guarda nacional. Aí isso é muito importante entender, porque onde fica o exército? O exército, ele não é para você jogar o exército contra os irmãos. O exército, ele fica quietinho lá para cuidar das fronteiras e da problemática da relação com os outros países. Então isso é muito importante entender para não cair nessas conversinhas fiadas. O presidente não pegou o exército, mandou o exército ir lá prender o rapaz que chutou a barraca lá de vender cachorro quente. Ora, não é assim. Nos estados, quem administra, ou digamos, quem manda é o governador, com a sua polícia militar. Nos municípios é o prefeito com a sua guarda municipal. E isso tudo vai cair lá em Brasília. E a democracia funciona com esses 3 pilares. Nenhum é mais importante do que o outro. Um vigia o outro. É como dizia mais ou menos Tim Maia. Falou, tem 3 advogados, que é um para vigiar o outro para vigiar o outro para vigiar o outro. Então, o primeiro, talvez até o mais importante, que é a essência da democracia, é o poder legislativo. É ele que faz as leis. Ele faz as leis baseado, representando as necessidades, os anseios, os desejos do povo. Tudo bem que a coisa não funciona tão perfeitinho assim, nós temos que melhorar. Mas todo mundo tem que respeitar as leis, todos são iguais perante as leis. Ou seja, o juiz, um policial militar, uma autoridade qualquer, ele não pode trabalhar do jeito que ele quer. Tem que ser mais ou menos como dizia um cidadão que já foi presidente do Brasil, é dentro das 4 linhas. Nesse momento aí é bom a gente refletir sobre, por exemplo, o poder judiciário. Muitas pessoas vivem a dizer, a justiça está se metendo em tudo, a justiça quer mandar em tudo. Não é bem assim. A justiça, ela só funciona quando acionada. Quando os civis, o legislativo, quando o poder executivo, eles não conseguem resolver as pendências, né? Começa a deixar de lado as pendências, as necessidades do povo, não consegue resolver seus problemas, isso vai respingar lá na justiça. Porque o juiz, ele não, de manhã cedo, ele não sai de casa com um caderninho, uma canetinha, e observando, aquele problema ali, o lixo está fora do lugar. Não sei o que tem, vamos resolver. Não, o juiz, ele sai de casa, senta no gabinete e fica aguardando ser acionado. Se não acontecer nada, ele vem para casa de tarde e ficou por isso mesmo. Então é muito importante. Agora, o juiz, uma vez acionado, ele tem que se manifestar. Então, se a sociedade civil organizada, o legislativo, o executivo, trabalham de forma que não precise da justiça, ninguém precisa ir à justiça. A justiça fica quietinho lá. Então, o pilar da justiça é um pilar. O outro pilar é o executivo. O executivo é o governador, é o prefeito, isso aí é a sua organização, naturalmente, né? E o presidente da República. E eles não fazem o que eles querem. O executivo, ele executa um orçamento. E, claro, dá sugestões, né? O executivo, ele percebe uma situação, ele vai... Aonde que ele vai dar alguma opinião? Aonde que ele vai pedir ajuda? No legislativo, que representa o povo. A coisa até, do ponto de vista do papel, até que é bacaninha. E não tem outra maneira de ser, porque, como já disseram, a democracia pode ser um governo, uma forma de governo não muito boa, mas é a menos pior. E nós não podemos jogar assim o bebê com a água suja do banho. Nós precisamos melhorar a democracia. Não é observar e basear nos problemas da democracia para pular para uma ditadura. Não é isso que nós precisamos.
Então você procure, nós precisamos nos informar para não ser vítima dos mentirosos, dos falsários, das fake news. E nós devemos ter muita preocupação em votar. Porque se você vota num malandro, numa pessoa que não tem um histórico de nada, o político, a gente deve votar assim, eu imagino, né? Aquela pessoa que já foi um líder comunitário, aí depois ele vai ser um vereador no município, depois dos 2 mandatos ele vai ser um deputado estadual, depois ele, né, vai tentar um deputado federal, no meio às vezes ele vai ser um prefeito, um governador. A gente não pode assim, aparece lá um Zé Mané não sei de onde, do nada, vamos votar nele para senador. Não é possível isso, não pode dar certo, né? Então a gente precisa observar também, né? Às vezes você vota no cidadão para ser prefeito da capital. No meio do mandato ele já abandona tudo, já quer ser senador. No meio do mandato ele abandona tudo. Então esse tipo de gente, a gente não pode votar neles. Então é necessário, agora a gente tem que fazer um esforço pessoal, porque isso já deveria ser uma matéria de escola. Mas os mal intencionados, os mentirosos, os exploradores, os desonestos, eles não querem que as crianças vão estudando, comecem a estudar isso não. Eles querem as pessoas na escuridão da ignorância. Então você é que tem que se esforçar para sair dessa escuridão. Porque a democracia, já que na sua essência o poder emana do povo, é o povo que tem que se esforçar, você tem que fazer alguma coisa. Sabe, você não pode ficar aí nos botecos, né? Às vezes lá dentro das igrejas, sei lá onde, e não vai olhar o seu filho, não ver se seu filho, como estão as notas dos seus filhos, como estão as suas responsabilidades em casa. Então, nós temos os governantes, os deputados, os vereadores, que nós elegemos. Eles não vieram da lua e caíram aqui de paraquedas. Então, isso é muito importante você entender. Eu, assim, agradeço muito assim, você ter me ouvido até aqui. E se você puder aí nos ajudar comentando, né? Falando sobre o que você acha das formas de governo, é bacana para a gente enriquecer nosso diálogo. Aqui é 1984, às avessas. Porque aqui a gente pode tudo. Tudo com responsabilidade, não é verdade? Porque não tem como ter uma democracia sem responsabilidade, né? Direitos e deveres. E é longe dessa situação assim, dessa polarização, desse fla-flu na política. Nós precisamos sair disso, nós temos que procurar o caminho do meio. Eu agradeço muito. Se você puder deixar aquele joinha aí para nós, ajuda, né? E se você puder se inscrever melhor ainda, para a gente poder ter mais tempo para pesquisar e trazer esses assuntos assim, para a gente bater um papo, né? Muito obrigado aí, até a próxima. Um abraço.